Ah, que tempinho bom. Uma chuvinha dessas é muito gostoso. E olha lá eu. Sim, sou eu. Esse homem aí é o meu pai me olhando. Acho que deve estar pensando se sou mesmo filho dele, pois sou muito bonito. Aí meu ovo. Me enganei terrivelmente. Ele disse que uma coisa nojenta nasceu. Calma aí, paizão. Meu pai disse enquanto me olhava. Minha desgraça nasce no mesmo dia, na mesma hora que... Ah, olha ele aí, Kandin. Uma criança abençoada por Keshak, o deus da espada, nascido com um corpo abençoado e com talento. Esse desgraçado vai infernizar minha vida. Ah, essa aí é minha mãe comigo nos braços. Desde cedo sou atormentado por Kandin, que pra quem não sabe é o meu primo. Minha mãe sempre se perguntava por que eu não era Kandin. Logo depois, eu descobri por que meus pais estavam tão desapontados comigo. Eu não tinha o braço direito. Minha mãe sussurrava pra mim todas as noites. Você não pode morrer logo, meu bebê. Isso é meio triste, não acha? Bom, com toda a minha inocência de criança, em meus pensamentos, respondia. Mamãe, sinto muito. Eu não quero morrer. Ouvi meu pai falar quando estava em sua barriga. Essa criança é a nossa esperança. Eu nunca pude derrotar meu irmão mais velho, mas essa criança será melhor do que o filho do meu irmão. Não, ele precisa ser melhor. Meu pai esperava que eu derrotasse Kajin, mas eu nasci com apenas um braço e sem a bênção de Deus. Uma desgraça que pisou nos sonhos dos meus pais apenas por ter nascido. Esse era eu. Ah, o jardim. Esse era meu lugar favorito, mas esse aí não sou eu não. Esse é o vagabundo do Kandin, ó moleque do meu nojo. Essas pelas-sacos estão chamando ele dizendo que seu sorriso parece com o de um anjo. Sei, esse safado tá mais pra um diabo. Enquanto isso, minha mãe observava por trás de uma árvore e pensava: Kajin já começou a andar. Por que essa criança é tão lenta? Eu sei, até que ela tem um pouco de razão. Eu nasci sem um braço, não sem uma perna. Quando eu mal conseguia ficar de pé e dar um passo, minha mãe dizia: Kajin já segura uma espada. Para que você começar a andar agora, na primeira vez que segurei uma espada. Ela novamente me compara com ele dizendo: Kajin já conheceu sobre a mana e também começou a treinar as técnicas de espada de Samion. Suspiro, se ao menos meu filho fosse Kajin. Em algum ponto, Kajin se tornou meu objeto de adoração e inveja. Quando completei 7 anos, fui enviado para ser um dos ajudantes de Kajin. Em outras palavras, um escravo. Para as pessoas de fora, eu era visto como alguém que foi enviado como um ombro amigo para ajudar e dar suporte ao Kajin como um primo, mas a verdade é que meus pais haviam me vendido por 300.000 Luden. Foi aí que eu comi o pão que o diabo amassou. Esse pilantra ainda ria de mim. Hahaha. Olha só você, Daven. Nessa hora, ele começou a meter a chibata em mim. Opa, acho que essa parte ficou um pouco estranha. Lá ele 1000 vezes. Ainda teve a audácia de dizer: é a primeira vez que vejo um perdedor do caralho que nem você. Eu tive que aguentar tudo, afinal sem um braço e ainda amarrado fica difícil. Kajin não gostou de mim desde o começo, e eu me tornei o saco de pancadas dele. Precisei segurar minhas lágrimas. Não era porque doía, mas porque era difícil aguentar o fato de que os vários adultos que passavam ignoravam a situação. Não haviam adultos lá. Meu tio era conhecido como um homem incrível, mas ele deixou a família muito tempo atrás e nunca voltou. Por causa disso, não havia ninguém para controlar Kajin e ele cresceu como um carrasco. Esse outro coitado aí está levando uma sorva. Ele diz que Kandin é muito rápido. Já Kandin diz que não, ele que é muito lento. Porra, que bicho desumilde esse Kandin. A espada do coitado se parte ao meio. Ele se ajoelha e diz que perdeu. O seu talento superior e a bênção do deus da espada foram como um veneno para ele. Você achou que acabou quando dissesse que perdeu? Próximo, então ele olha em minha direção e manda eu subir. Tenho inveja do talento e força de Kajin. Quero ser forte também. Ele me diz para parar de ficar o encarando. Então morre, seu filho da puta. Eu não gosto de você. Esse bicho é doente, imagina eu de você, Kandin. Um perdedor sem braço. Como ousa me encarar assim? Vai tomar no cu, Kandin. Pelo menos eu tenho 3 pernas. Mesmo assim, ele não parou e continuou me insultando. Acha que pode me vencer com um trabalho duro? Então vá em frente, tente. Alguém como você pode trabalhar duro a vida toda e ainda será impossível acompanhar meu ritmo. Eu quero vencer. Eu realmente quero vencer. Mas meus sonhos não poderiam ser realizados apenas com trabalho duro. Kajin ficou preguiçoso em seu treinamento à medida que crescia, cedendo ao álcool, mulheres e drogas. Mas eu ainda não conseguia vencê-lo.
Ele era um gênio preguiçoso e eu um trabalhador idiota. No entanto, nossas posições não serão as mesmas para sempre. Nesse torneio tudo vai mudar. Eu já estou lutando contra o corno do Kanjin. E a luta, até que está bem equilibrada, estou machucando muito a mão dele com minha cara. E antes que me esqueça, se você está gostando da minha história e quer mais capítulos, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Cada curtida e comentário me ajuda muito. E outra coisa, o fã-clube aqui do canal está aberto. Se quer conteúdo todos os dias com exclusividade, seja um membro do canal e aproveite os benefícios. Vixe, falei tanto que esqueci de passar minhas bolas na cara do Kanjin. Mas é como vocês estão vendo, eu finalmente venci esse corno pilantra, vagabundo, safado, infeliz das costas ocas, curubento, arrombado de uma figa. Ufa, me desculpem crianças, eu precisava desabafar. Até agora meu recorde oficial com o Kanjin era 21 empates e 21 derrotas. Com 29 anos, eu finalmente derrotei Kanjin. Em partidas extraoficiais, eu perdi várias vezes, e as pessoas me diziam para desistir sempre que eu perdia. Eles zombavam de mim por ser um idiota sem talento desperdiçando meu tempo, mas ainda assim eu ganhei. Agora esses palhaços estão gritando o meu nome. Vão pra puta que pariu, hoje eu tô muito puto, seus arrombados. Por quanto tempo mais você achou que seria o mais forte? Haha. Tirei onda. Esse bicho ainda me perguntou se perdeu e me chamou de merda. Rapaz, quer que eu quebre sua outra mão com minha cara? Hein? As palavras que ouvi até minhas orelhas queimarem quando era mais novo. Se você fosse Kanjin, se meu filho fosse Kanjin, se eu fosse você, não iria querer viver assim. Mais uma vez, esse corno me xingou. Vou mandar um pequeno discurso no jutsu para ele. Se eu fosse você, não teria gastado minha vida com álcool, mulheres e drogas. Teria levado uma vida muito mais significativa, ao invés de pisar nos mais fracos. Finalmente, venci. Eu disse que seria pequeno. Seria... véi. Na moral, que bicho covarde, me pegou com força por trás e enfiou a espada. Pera, vixe, lá ele 1000 vezes. Todos na plateia ficaram surpresos com a covardia de Kanjin. Porém gritaram o óbvio, gritaram que ele me esfaqueou. Tem que ter muita paciência com essa gente, viu? Um desgraçado até o fim, Kanjin. Isso dói. Não! Estou furioso. Finalmente consegui derrotar o Kanjin. Parece que... não posso viver. A famosa espada-sol que apenas os descendentes diretos da família Samyeon usam, também contém a mana da família Samyeon, mana antidemônio. A não ser que a milagrosa Santa Raila apareça, não tenho como sobreviver. Você será lembrado como um perdedor, Kanjin. Então perdi a consciência e acordei em um calabouço amarrado a uma cadeira. Isso é o inferno? Eita, o capiroto veio me receber? Você é um cara de sorte. Quem imaginaria que a milagrosa Santa Raila estava presente na arena? Santa? Assim como uma santa, ela curou você, mesmo estando sujo e imundo. Um milagre, assim como o nome dela. É por isso que sobrevivi. Mas meu corpo tá todo quebrado. Só consigo respirar. Você assinou um contrato com o demônio. O quê? Olha a pergunta desse maluco. Ele é quem parece ter feito. O bicho é a cara do diabo. Por que está surpreso para um perdedor como você vencer o Kanjin, só assinando um contrato com o demônio? Tá explicado de novo esse maldito Kanjin. Ele ainda disse, mas seus pais também admitiram. Não tem pra que negar. Nossa, como é confortante saber que minha família me ama. Sacrifícios e garrafas com seu sangue para o contrato também foram achados na casa de sua família. Você é um demônio que sacrificou 300 crianças inocentes para se tornar mais forte. Puta que pariu, isso deve ser obra do Kanjin. O jovem mestre Kanjin. O esfaqueou um demônio para proteger a honra da família Samyeon. Quão pesarosamente ele deve ter chorado após esfaquear um primo e amigo de infância. Hahaha. Entendi. Eu posso derrotar o Kanjin, mas... não a família Samyeon. Minha família escolheu o Kanjin ao invés de mim. Daven manchou a honra da família. Então ele terá toda a sua mana selado, e irá passar a vida sentenciado. Sofra pela eternidade e apodreça na prisão, Daven. Foi o que ele me disse. Os tendões de minhas pernas e braço foram cortados, e minha mana foi selado com várias correntes. Foi assim que fui jogado na prisão. Porra, ainda me jogaram aqui vendado, mas espera esse cheiro de merda, eu conheço bem. Apareça Kanjin. Isso te serve bem, Daven. Me tornei um imperador da espada. As pessoas me elogiam como um gênio esforçado.
Tudo graças a você. Muito obrigado, perdedor. A Candin, se eu não estivesse amarrado aqui, você iria ver só uma coisa. Depois que Candin me humilhou e foi embora, a comida que me era dada diminuiu muito. Estou com fome. Se era para morrer, gostaria de ter morrido com honra. Eu deveria ter morrido na arena. Está frio se eu não tivesse só um braço. Minha vida teria sido diferente se eu fosse um dos descendentes diretos. Se eu tivesse a bênção de Keshak, o deus da espada. Se eu tivesse, minha vida teria sido diferente. Eu não quero morrer. Eu quero viver. E assim eu fui de Vasco, mas isso foi uma boa coisa, pois agora sim vou passar meus ovos na cara do Candin. Acho que não vou morrer, afinal. Já acordei renovado, porém tem um corno enchendo meu saco perguntando se estou escutando. Ele segura meu ombro e me chama de Vincent. Como assim, seu noiado, meu nome é Darwin? Mas espera, algo de errado não está certo. Essa dor é no meu braço direito? Oxe, que viagem do caralho. Desde quando eu tenho um braço direito? Isso é um sonho? Se for, por que parece tão real? Essa pessoa é um adulto de uma das ramificações familiares. Como eu conheço essa pessoa? Ele disse que meu nome é Vincent sétimo filho de Adenkaga. O que há com essas memórias? Ainda assim, esse sonho não é tão ruim. O ar parece fresco. Não é nojento e almiscarado como na prisão subterrânea. É esse bicho ainda tá segurando meu ombro? Um sonho onde eu tenho um braço direito. Isso é um presente dado a mim logo antes de eu morrer. Do nada esse bicho ficou puto e grita me perguntando quanto tempo vou ficar. O ignorando está até usando mana para me causar dor. Irei resolver de uma forma pacífica e educada. O método para bloquear esse tipo de ataque é simplesmente se separar fisicamente de seu oponente. Esse não é um ataque forte, o bastante para empurrar alguém tanto assim. Ele consegue controlar esse tanto de mana. Então por que os movimentos dele são tão lentos? Eita, acho que fui muito educado. Mesmo assim, me desculpe, senhor, minha mão escorregou. Sabe como é, né? Esse lance de braço direito e tals. Parece que minha educação não o agradou muito. Não quis minha ajuda. E ainda me chamou de pirralho nojento. E ainda disse mais. Ele falou que só porque sou da família principal. Meu filho vai te esmagar impiedosamente. Essa será a primeira vez que a família secundária vai esmagar a família principal. Então, essa pessoa é igual ao meu pai. Ele sempre quis ganhar do meu tio mais velho. No momento em que ele percebeu que o sonho era impossível, ele começou a projetar em mim, seu filho. E isso resultou em mim sendo o filho desnaturado. Antes de sair, ele ainda me disse: eu não vou esquecer sua arrogância e grosseria hoje. Mas eu fui tão educado. Apenas espere pelo dia da Assembleia das Espadas Verdadeiras. Isso me pareceu muito com uma ameaça. Que venha o filho, a mãe. Quem quiser agora, eu tenho 2 braços. Vou passar a costura dos meus ovos na boca de todo mundo. Bora descansar, né? O caba não é de ferro. Isso não é um sonho? Eu já deveria ter acordado a essa altura. Algumas outras memórias estão começando a voltar agora. Minha mãe morreu depois de me dar à luz. Meu pai não se importava nem um pouco comigo. Todas as outras crianças que me trataram como bode expiatório. Das 8 crianças da famosa família da espada de Adenka, eu, Vincent, sou o 7º. Eu era tão covarde que eu me encolhia e chorava no meu quarto, depois de apanhar do mais novo da família, Loa. Alguém caçado pela família secundária que quer superar a família principal. Um patinho feio, abandonado pelos outros da família principal de Adenka. O Daven Maneta da família. Samion se tornou o inútil Vincent da família Adenka. Eu acho que se chamava reencarnação. Eu não entendo nada disso. Um diário. Por que eu não posso fazer o que meus irmãos mais velhos podem? Todos os meus parentes da família secundária estão procurando por todas as oportunidades para pisar em mim. Minhas empregadas e ajudantes me ignoram. Eu sou defeituoso. Eu prefiro apenas morrer. O diário está cheio dele só se diminuindo. Parece que a autoestima dele estava tão baixa que ele desistiu de tudo. Parece que Deus atendeu nossas preces, garoto. Eu queria viver nos meus últimos momentos. E você, Vin, sempre quis morrer. Eu me pergunto se é isso? O que queria morrer desapareceu. E o que queria viver, voltou à vida. De repente uma voz fala comigo e me pergunta: você realmente vai acreditar em algo tão absurdo? Filho da mãe quase me matou do coração. Tem alguém nesse quarto? Quem é você? Novamente ele me responde: você é ingênuo ou idiota?
Eu estou me perguntando se é um demônio tentando me enganar porque minha reencarnação não era para acontecer. Não me vinha outra coisa na mente senão isso. No que você está pensando tanto? Eu era o dono original desse corpo. Foi isso que aquela voz me disse, dono original. Então você é Vinci? Correto. Meu nome original era Vincent, mas como eu dei meu corpo para você, eu não tenho mais um nome. Por favor, me chame de Julian. Não resisti e tive que perguntar: você não morreu, como isso é possível? Ele me falou algo sobre revelação. Uma revelação? As coisas que deuses dão para os humanos. Eu ouvi que pessoas abençoadas no nascimento podem ocasionalmente ouvir revelações. Então, poderia ser? Você está dizendo que é um deus? Ele afirma que sim, embora eu seja um deus menor. Um deus menor como assim? Originalmente, eu tinha a intenção de chamar um deus espiritual. Mas você veio no lugar. Se eu quiser me tornar um verdadeiro deus ao invés de um deus menor, então eu preciso alcançar inúmeras conquistas. Nós chamamos isso de chamados. Se eu completar meu chamado, eu serei capaz de me tornar um verdadeiro deus. Com essa explicação fica mais fácil para mim. Eu entendo suas circunstâncias, mas eu não tenho interesse em suas conquistas. Se tudo for como você diz, então eu ganhei uma nova vida. Eu estarei ocupado vivendo minha vida, então eu não vou ter o prazer de ouvir os desejos de um fantasma. Gentilmente ele me responde: isso é verdade. Eu desisti de minha vida e você desejou por uma. Isso é o que resultou nisto. Entretanto, minha energia espiritual está incrivelmente baixa. Se minha energia espiritual desaparecer completamente, esse corpo vai morrer. Está de acordo? O quê? Isso era para ser uma ameaça? Esse corpo está muito saudável para uma morte prematura. Ave Maria, acho que falei demais. Seu bastardo! Esse sacana desligou meu novo corpo. Parece que não tenho sorte mesmo. Ou esses caras de cabelo loiro têm uma tara por mim. Ainda me chama de inocente, um corno desse. Ele falou que irá me mostrar suas memórias. Tomara que não tenha nenhuma dele batendo uma. Eca, que horror, seu animal. As memórias dele estão entrando no meu corpo. Espera. Nossa. Eu sabia que bicho nojento. E pra que esse dedo aí? Nossa, mano, que nojo. Essas memórias? Esse cara ainda era mais fudido que eu. Um verdadeiro saco de pancadas. O que há com a expressão dele? Entendo. Ele não caiu em desespero. Enquanto desempenhava o papel de covarde, ele estava estabelecendo a base de sua vingança. Esses são realmente os pensamentos de uma criança de 13 anos? Em que tipo de mundo eu reencarnei? Ah, mano, esse cara está com malandragem. Escuta só o que ele disse. Minha atuação foi impecável, não foi? Eu tinha que escapar da vigilância de minha família. Os assuntos que eu queria estudar eram considerados nível apóstolo. Você quer me ouvir agora? Isso não seria desvantajoso para você também. Certo. Então, você conhece o arquidemônio Daven e o rei herói Kajin? Que? Arquidemônio Daven? O rei herói? Kandin? Agora esse loirinho pilantra me deixou surpreso. Então ele me disse que isso é algo que aconteceu há 500 anos. Um espadachim de um braço só, Daven, escapou da prisão de Samio. E enquanto usava um contrato com um demônio, devorou milhares de vidas para se tornar mais forte. Dizem que ele matou mais de 10.000 pessoas. É por isso que ele é lembrado na história como um grande demônio. Isso foi o que ele me contou. O grande demônio Daven, de 500 anos atrás? Eu fui para 500 anos no futuro? Isso não faz o menor sentido. Mas quais são as chances das pessoas que têm o nome de Daven e Kajin serem da linhagem sanguínea da família Samion? Mas tenho certeza de que morri na prisão há 500 anos. A família Samion abandonou o homem de um braço só e escolheu a espada tempestade. Enquanto o espadachim de um braço morreu sozinho, a espada tempestade se tornou o imperador da espada. Mas para inventar histórias e falar do grande demônio e rei herói, com certeza fizeram alguma merda. Desgraçados da família Samion. Esse loiro desgraçado ainda diz que o corno do Kandin amava seu amigo Darwin. Amava meu cacete. Aquele filho da puta fez minha vida um inferno. Para de doideira. Ele ainda me pergunta por que estou nervoso. Isso é óbvio. Porque toda essa história é inventada. Então ele me perguntou se eu era uma pessoa daquela época. Eu respondi que sim. Ah, você deve ser bem velho. Não se irrite, velhote. De qualquer forma, a história é só uma combinação de relatos deixados pelos vencedores.
Me pergunto o que o mundo se tornou para alguém de 13 anos falar assim. Ele me dá uma resposta. As crianças hoje em dia crescem muito rápido. É diferente do seu tempo. Com isso eu pedi para ele prosseguir. O rei-herói engoliu suas lágrimas e cooperou com o maior herói daquela época, o melhor amigo dele, o imperador da Espada do Sol, para derrotar o grande demônio, Daven. Então perguntei a ele quem é o Imperador do Sol. Nunca ouvi falar dele antes. Ah, não conhece o Arslan. Ele é o ancestral da família Adenka. Arslan? Aquele pirralho arrogante? Haha, ele se tornou o primeiro patriarca da família Adenka? Naquele dia ele me cumprimentou e disse que me admirava e queria ser como eu quando crescer, vai vendo. Era só ele cortar seu braço direito para isso acontecer. Apesar de ter sido quando Arslan era pequeno, ele era um amigo e um discípulo que ensinei. De que adianta um homem de um só braço como eu? Arslan me visitou algumas vezes quando eu estava preso. Você nunca cometeu nenhum crime. A autoridade nunca vencerá a verdade. Vou garantir isso. Garanto que vou recuperar sua honra não importa quanto tempo leve. Depois de Arslan dizer isso, ele nunca mais veio me visitar. Ele é o primeiro patriarca da família Adenka e deixou conosco a missão de nossas vidas. Isso tem relação com minha conquista. Mais que conquista, é essa que esse pirralho está falando. Então ele disse, superar a família Samion. E encarar a verdade. Confrontar a verdade? Isso é uma coincidência? Arslan com certeza disse que iria descobrir a verdade. E ele era alguém que sabia como fui injustiçado. Sim, não é uma coincidência. E embora eu não saiba de tudo, de uma coisa eu sei. Arslan Falker abandonou a família Falker e criou a família Adenka, e foi para enfrentar a verdade. Adenka é uma família nova que foi criada para recuperar minha honra. A família de Arslan. Acho que é por causa do destino que nasci nessa família. Você era da família Adenka, e meu objetivo é completar a missão que foi dada? Se eu cumprir esse objetivo, vai mesmo se tornar Deus? Ele me diz algo que gostei de ouvir. Ele disse que sim, e se isso acontecer, eu serei o dono real desse corpo, e ainda me concederá uma bênção incrível. E me diz, é um acordo que beneficia nós dois. O que acha? Obrigado, Arslan. Vou herdar a missão que deixou. Vou superar a família Samion. Estarei um passo à frente da família que me traiu, me tornando parte dessa família. Depois fui dar uma volta, e esse cara no pé por todo canto, ele pensa que esqueci o que ele fez com o dedo naquela memória. Velhote, onde está indo? Me perguntou ele. Te falei para parar de me chamar de velhote. Não falei? Seu corno de uma figa. Qual é? Se você é de 500 anos atrás, definitivamente é um velhote. Mano, vou dar uma facada nele com meu 38. Melhor vou pegar minha peixeira e dar 6 tiros nele. O que foi isso de novo? O chamado? Acho que minha memória está falhando porque sou velho. Ele me chamou de Darwin, agora sim, seu pirralho, assim está bom. Alguém gritou treinamento? Ah, sim, foi isso mesmo. Me pergunto que tipo de artes marciais as pessoas dessa época usam. Imagino o quanto nossas artes marciais evoluíram depois de 500 anos. Família Samion. Quanto mais forte os descendentes de Kadin ficaram. Ah, isso vai ser divertido. Mas, por que meu corpo parece tão pesado? Meu corpo. Vinchem. O corpo dessa criança é uma merda. Ele desmaia com tanta facilidade. Esse corpo está num estado tão terrível que se eu não usar mana para controlá-lo, não vai conseguir viver uma vida normal. Oh? O que é isso? Esse fluxo de mana? Será que... Julian! Onde você está? Não acredito esse filho de rapariga era dormindo. Bom, mas isso não importa, o que importa é... Você! Por que não aprendeu esgrima? Ele disse. Porque tive uma deficiência que me impedia de aprender. Eu o perguntei de o porquê, mas ele disse que nasceu assim. Você tem o exoesqueleto celestial. Por que não aprendeu esgrima? Esse bicho é muito burro. Olha o que ele falou. Ah, já! Me deixa em paz. O que é um exoesqueleto celestial? E por que está fazendo um escândalo por isso? Você consegue armazenar mana em qualquer lugar do seu corpo. Ou melhor, você consegue armazenar mana nos seus ossos. Armazenar mana nos meus ossos? Isso tá me deixando maluco. Como devo explicar? Ouça com atenção. Um artista marcial precisa usar mana para possuir força transcendente acima da de um humano normal.
A mana que faz milagres geralmente é armazenada no coração humano, mas ter um exoesqueleto celestial significa que, além de no seu coração, você pode armazenar mana nos seus ossos. Isso quer dizer que vai conseguir usar mana infinitamente. Com surpresa, ele perguntou se tinha algo assim. Acho que ainda não entendeu o quão importante isso é. Kajin, a pessoa que todos vocês chamam de rei-herói, ele também tinha um exoesqueleto celestial. É irônico. Eu reencarnei com a fisionomia de Kajin, alguém que eu invejei durante toda a minha vida. Mas, o mundo de 500 anos no futuro era um lugar mais estranho do que eu havia imaginado. Então, o Julian me pede para o ouvir, certo? Agora me ouça novamente. Eu não consigo conectar Imagere ao coração. Imagere? O que é isso? Bom, eu realmente não sabia o que era isso, então ele irá me explicar. Imagere é um armazém imaginário para sua mana. Rapidamente entendi. Você não guarda a mana no coração. E quanto ao método de meditação? De qual tipo de método de meditação você está falando exatamente? Porra, esse bicho é mais burro que eu. Como assim, tipo? Falk. O primeiro Adenka tinha um ótimo método de meditação para guardar o mana no coração. No meu período de tempo, nós guardamos a mana no Imagere e chamamos cada um de estrela. O número de estrelas utilizadas representa a força do artista marcial. Faz um bom tempo desde que nos livramos do método de guardar a mana no corpo físico. Acho que sequer temos registros sobre isso. Bom, essas palavras me deixaram desapontado. Então, isso quer dizer que um adulto na família cria ao menos um Imagere. Conectar um Imagere pela primeira vez e sentir a mana são os requisitos para alguém com uma estrela. Parece que o Imagere foi criado para evitar os riscos que vêm com armazenar a mana no coração. No passado, mais da metade dos artistas marciais morriam por guardar a mana no coração porque explodia. Com certeza era perigoso, mas... Espera, para! Está armazenando mana no seu coração agora mesmo? Não se preocupe, seu coração é forte. Você terá que arriscar ao menos isso se quiser ser conhecido como um artista marcial de verdade. O Daven sem braço aprendeu esse método e cresceu assim. Espera, por que está deixando a mana se espalhar? A ordem tá errada. Velhote, você não conhece a fórmula do circuito? Que porra é essa de circuito? Você é tão barulhento. Há uma fórmula para o fluxo da mana? É claro. Quem só deixa a mana fluir para todos os lugares assim? Há uma fórmula para usar a mana eficientemente. Gostei dessa resposta. No meu tempo, fazíamos apenas nos concentrando na sensação. Daí ele disse: tenho certeza que muitas pessoas falharam. Os circuitos de poder mágico se retorcem e explodem. Cerca da metade. Ele ainda pergunta se eles morriam, em outras palavras, metade sobrevivia. Isso não é uma proporção legal? Daí ele ficou putinho dizendo que era para eu tratar o corpo dele como se fosse precioso e parar de ser descuidado. Para o confortar, fui de acordo. Então eu o perguntei, mas por que você fez isso com um corpo tão precioso? Ele faz essa cara de puta como se não entendesse. Esse corpo tem uma ótima fisionomia, e o coração e o circuito de poder mágico são fortes. Você teria tido sucesso se tivesse crescido recebendo treinamento adequado na família Samion. Fisionomia é a estrutura necessária para segurar a mana, mas a fisionomia também precisa de mana. E tal fisionomia tem estado em falta pelos últimos 30 anos. A essa altura, o corpo de Vincent Adenka morrerá antes mesmo de chegar à idade adulta. A meditação vai impedir que piore, mas há um limite para isso. Você pode ter apenas 10 anos sobrando. É o suficiente. É tempo o suficiente para o Espada Tempestuosa se tornar imperador da espada, e para o Daven sem braço ser esquecido pelo mundo, e a mesma quantidade de tempo que Daven passou preso em uma cela subterrânea lentamente morrendo de fome, enquanto ansiava pela vida. Esses 10 anos foram terrivelmente assustadores, e absurdamente longos. Um maldito figurante vem me atrapalhar batendo na porta. Como sou muito educado, pergunto: vai quebrar feed, rapariga? Tu sabe fazer porta? Quem está aí? Já o bicho sem educação entra sem minha permissão. Ainda vem dizer que meu quarto está uma bagunça. Bagunça tá seu rabo. Você é... meu servo? É claro que sou seu servo. Quem mais eu seria, seu mestre? Rapaz, esse bicho é desaforado. Vejamos. O nome dele é Wilson. Aquele que Julian cortará o pescoço daqui a 3 anos. Não. Chega de pensar. Boa hora me traga roupas limpas. E limpe o quarto. Ele está pensando,
Mas que diabos! Por que ele parece mais forte do que o normal? Esse é o Vinchen fracote que eu conheço? Jovem mestre. O que você fez para bagunçar seu quarto tanto assim? Fez algum experimento esquisito ou algo assim? E eu tenho que dizer algo a você, seu palhaço. Ficou louco por ficar no seu quarto o dia todo apenas lendo e sendo ignorado. Você deve ter aprendido magia negra ou algo assim. Preciso avisar ao mordomo e reportar ao patriarca imediatamente. Foi o que ele disse. Vou ter que ensinar ele a me respeitar. Ah! É raro ver alguém falar tão formalmente enquanto cospe palavras tão insolentes. É interessante você continuar insistindo em algo que seu mestre negou. E ainda mais corajoso não dar ouvidos ao que acabei de ordenar. É verdade que te dei mais tarefas do que o normal, mas... isso não é a porra do seu trabalho? Ele ainda teve a audácia de me responder. E eu não disse antes que odeio fazer coisas quando não estou com vontade? Você acha que estou aqui para limpar sua... Porém, eu não recuei. Sim, você é um servo. Estou errado? Bem, está tudo bem. Se não quer fazer, não faça. Eu mesmo vou pegar minhas roupas. Então ele me perguntou. Para onde está indo, senhor? Estou indo até o mordomo de quem você falou para pedir que ele dê minhas roupas e dizer que precisei ir até ele pessoalmente porque meu servo, Wilson, não quer trabalhar. O bicho fica se mordendo de raiva. Eu vou buscar. Quem disse que não vou? Também irei limpar tudo, então deixe quieto. Ah, a velha psicologia reversa nunca falha. Independentemente de quão covarde e sensível Vinchen possa ser, um servo não pode ser tão imprudente e arrogante. Devem tê-lo colocado nessa posição de propósito. Nessa hora, o Julian aparece e também concorda comigo. Eles provavelmente querem que você resolva o problema com o servo provocador e rude e mostre como o sétimo jovem mestre de Adenka deve ser. Esse Julian é um verdadeiro cagão. Ele disse que o Wilson era membro de uma gangue e matou muitas pessoas. Eu não ligo para isso. Veja bem, uma pessoa que já cometeu muitos assassinatos tem uma energia diferente. Não sinto essa energia vindo dele. Ele só é um otário. Os olhos dele são muito inocentes. E também sinto que ele é um covarde. Olha o que ele me perguntou. Será que não é você quem tá falando besteira? Como você sabe coisas assim tão bem? Mas dessa vez não vou esculhambar com ele. Respondi da melhor forma possível. Porque eu levei uma vida assim. Qual é o problema dele? Será que invoquei algo mais assustador do que um rei dos espíritos? Pouco tempo depois, meu funcionário exemplar voltou com minhas roupas limpas e também deixou meu quarto um brilho. Esse cara é bom no que faz quando quer. Ele está mais educado e pede que por favor eu não transforme meu quarto em um campo de guerra novamente. Eu respondi que farei exatamente isso. Mas ao agir com gentileza com esse corno, ele já pensa besteira, escuta só. Parece que ele se tornou mais submisso. O que aquele inútil do Vinchen pode fazer mesmo se agir todo orgulhoso? É com esse tipo de gente tem que ser bruto igual ao Tiringa mesmo. Wilson, traga-me uma espada de madeira que tenha cerca de 1 metro. Seria bom se o peso fosse por volta de 500 gramas e deve ser feita de madeira perfumada preta. Deve haver toneladas dela no armazém da família. Mas ao ouvir meu pedido, ele já vem com viadagem e diz: e se eu me recusar a fazer isso? Então eu irei usar a psicologia nele de novo. Se não quiser fazer, eu mesmo vou ter que pegar então. Como devo responder ao guarda do armazém quando ele me perguntar por que estou lá? Wilson, sabe se os guardas do armazém são artistas marciais excepcionais? E se eles são extremamente leais aos descendentes diretos dessa família? Rapidamente ele tremeu na base. Ele me pede para esperar, mas pegou no meu ombro direito. Isso eu não vou perdoar, irei exemplá-lo. Nossa, sinto muito. Tenho algumas memórias ruins sendo atacado pelas costas. Não falei que iria exemplá-lo. Isso é ótimo então. Certifique-se de manter isso em mente a partir de agora. Mas inesperadamente meu corpo está gritando de dor só por fazer isso. Nossa, isso dói. Rapaz, esse bicho ia mesmo me xingar, eu tenho certeza. O quê? Tem algo a dizer? Daí ele se cagou todinho e todo sem jeito falou que irei conseguir minha espada de madeira. Oxe lá ele 1000 vezes, vai conseguir a espada do cão. Não disse que não queria pegar. Daí ele sai virado na desgraça de raiva. Vai infartar desse jeito. Ei, seu filho de corno. Vai quebrar? Aprendeu a fazer porta? Seu arrombado. A porta bateu por causa do vento. Não fiz de propósito. Sem querer, sei. Pensa que sou besta, é?
Nunca mais vou perder para ele. Vou mostrar a ele por que sou o Wilson. Aqui. E aí? Parece uma merda, não é? Achou que eu te daria assim? Ele tá se achando... Wilson, sabia disso? Dentre as pessoas que conheço muito bem, tem uma que não tem o braço direito. Como ele não tem o braço direito, ele levou uma vida difícil. Na verdade, a vida dele teve um fim terrível. Rapidamente ele mudou sua postura e me entregou a espada do jeito certo. Com essa cara de corno, ele diz que agora que atendeu meu pedido vai se retirar. Aprendeu até a fechar a porta direito. Muito bem, Wilson. É assim que eu gosto. Ótimo. Preciso de um treinamento adequado. Dito isso, eu passei algumas horas treinando minha esgrima no campo de treinamento. Sei que esse exoesqueleto celestial extremamente fraco, mas pensar que eu ficaria tão cansado depois de dar alguns golpes, parece que ainda tenho um longo caminho a percorrer. No entanto, essa sensação é boa. Parece que nasci para ser um artista marcial. Então, de repente, meu boneco foi partido ao meio por alguém, e esse alguém disse: "Ups, foi mal por isso. Pela energia de mana ser tão fraca. Não achei que alguém estivesse usando. Outro corno loiro, essa obra tá de zoeira comigo? Esses caras loiros têm uma tara por mim. Meu nome é Revan Adenka. Você é o inútil do Vincen, né? Parece que esse cara é outro que vou ter que passar os meus ovos. Revan Adenka é um descendente distante. Ele também é o favorito para vencer a Assembleia das Verdadeiras Espadas dessa vez. Conheceu o pai dele anteriormente, né? Isso foi o que o Julian acabou de me dizer telepaticamente. Sim, então ele é o filho daquele cara, Hein. O Julian me alerta para tomar cuidado. Ele é uma estrela em ascensão dos descendentes colaterais e é o mais habilidoso entre os que têm 13 anos na família Adenka. Esse corno loiro disse que, se vencesse a Assembleia das Verdadeiras Espadas, teria que lutar comigo, por isso veio me procurar. Então eu penso nisso. A Assembleia das Verdadeiras Espadas é uma competição que reúne várias crianças de famílias marciais que estão conectadas com a família Adenka para lutar com espadas de verdade. Embora não tenha uma restrição de idade oficial, as pessoas normalmente participam com 14 anos. Ao vencedor da Assembleia das Verdadeiras Espadas é dada a oportunidade de lutar contra um descendente direto da família Adenka, que tenha por volta da mesma idade. O descendente direto que estaria enfrentando a Assembleia das Verdadeiras Espadas seria eu. O inútil do Vincen, que é tido como o mais fraco entre os descendentes diretos. Então ele diz: "Não vai se esconder de mim porque está com medo, né?" Na Assembleia das Verdadeiras Espadas, as coisas não vão acabar com apenas uma espada de madeira. Como eu poderia ter medo de um fudido como você? Acho que você fala bem, já que é um descendente direto, hein? Então digo a ele, você deveria falar melhor também. E só para humilhar, até mesmo provocações deveriam ter um nível de dignidade e classe. Não consigo entender como ele se atreve a zoar um parente que está aqui para treinar. Ele é arrogante demais. Daven de um braço só era respeitado tanto no campo de treinamento quanto na batalha. Até Kadin o respeitava. Para rasgar o espantalho dos outros, você é uma vergonha para os artistas marciais. Deveria estar envergonhado. Acho que seu pai, que é um descendente colateral. Te ensinou esses modos, hein? Com essas palavras ele ficou putinho. Desgraçado, se atreve a insultar meu pai. Decidi não te perdoar no momento em que decidiu desrespeitar meu pai. Julian, fala comigo, Daven. Ele está no nível de 2 estrelas. E também possui os atributos de um homem de aço. Precisa ter cuidado, ele é mais forte do que você. Também sei que vou perder caso eu lute com ele agora. Mas, é óbvio que ele exala o senso de inferioridade com o qual foi criado porque são descendentes colaterais. Ele está usando mana apesar de saber que não consigo controlar mana. O pai dele não age como adulto e ele não conhece a etiqueta de ser um artista marcial. Parece que a mente de um artista marcial regrediu em comparação à de 500 anos atrás. Devo garantir que ele aprenda isso, na minha época. Felizmente, ainda tenho um bom senso de distância. Alguém como você teria levado uma surra dos mais velhos da família. Então, o loiro safado pensa: o quê? Ele só apontou a espada para mim? Além de não ter mana, ele não consegue usar Imagere. Como ele está tão confiante? Sei. Com certeza, já que estou encarando a espada dele, não tem como ele me vencer. Mas, que sensação é essa dizendo que ele pode me cortar a qualquer momento?
Bom para ele não cagar nas calças, eu digo que já deu por hoje. Se ficou com medo só por causa de uma espada de maneira, como eu poderia me sentir bem te enfrentando na Assembleia das Verdadeiras Espadas? Na Assembleia das Verdadeiras Espadas, as coisas não vão acabar apenas com espadas de madeira, sabe? Não é verdade? O bicho fica putaço com minhas palavras e parte com tudo em minha direção. O bicho está pronto para me atacar, cheio de ódio no coração. O Julian, por ser muito medroso, pede para eu desviar. Ele pensa que sou cagão como ele. Não se preocupe, Julian. Ele não pode me atacar. Como eu disse, um de seus servos o impede de me atacar, dizendo que ele não pode lutar comigo aqui. Teve sorte, loirinho. Eu ia quebrar suas 2 mãos com minha cara, assim como fiz com o Candim. Julian suspira aliviado. Olha só pra isso, que mano cagão. Essa ruma de bosta diz que se eu for ferido agora, não poderei lutar na Assembleia das Espadas. Esse mano que agora esqueci o nome, diz que vamos nos encontrar na Assembleia das Espadas. Ainda me chama de gatinho medroso. Sai daí, maluco. Viado é tu. Já no quarto, o Julian me questiona por que eu insultei o Revan, e disse que se a escolta dele não estivesse lá, eu teria problemas. Tudo o que eu fiz foi dar uma lição em uma criança mal educada. Então, o Julian diz, eu vou enlouquecer. Como que eu fui arranjar um velhote desses? Eu tava planejando invocar um poderoso rei espiritual. Esse Julian é engraçado. Foi mal. Por isso que eu tô aprendendo o conhecimento desse período com você. Isso é uma foto? Julian fica puto e tira a foto que estava naquela página. Daí ele me fala algo sobre traço. Traços são artificialmente feitos do poder analisado das bênçãos. Um homem fez uma bênção. Quê? Vocês podem fazer bênçãos? Isso é desrespeitoso com os deuses. Vocês vão receber a punição divina. Ele disse que eu já o desrespeitei e não morri de punição divina. Revan tem um traço também, né? Homem de aço. O que é isso? Então o Julian diz, as bênçãos do Rei dos Anões incluem muitas coisas, mas esse traço se foca em fortalecer o corpo. Quanto mais você amolar um traço específico, caminhos mais fortes se abrem. Isso é chamado de árvore tecnológica. Home de aço é um traco de nível médio. A defesa e o poder destrutivo são as suas especialidades. Então, as técnicas marciais se inclinam para um lado. O Julian disse que uma forma de ficar mais forte rápido é definitivamente como o Julian disse, o corte do boneco pelo pescoço. Revan mostrou uma conquista incomparável com alguém no meu tempo. Esse é o poder de um traço. Para competir com alguém assim, vou ter que me acostumar com essas habilidades. Então logo cedo nas primeiras horas do dia eu fui para o campo de treinamento. Lá eu comecei a treinar novamente. Esses 3 figurantes ficaram me olhando e falando mal de mim. Até a chegada desse homem, o vice-líder Merlin. Ele também é vice-comandante das Espadas Brancas. Rapidamente eles saem correndo apavorados. O Merlin pensa no que queria dizer. Olha para ele. As pessoas são livres para chamarem ele de a vergonha de Adenka. Um cara balançando a espada sem rumo, sem nenhuma mana ou traço, e ainda é obrigado a ser desprezado pelas pessoas. Era melhor ficar calado, Merlin. O Julian diz que estão cochichando e queria ir para a floresta. Então pergunto se ele tem energia para isso. Eu tô acostumado a ser desprezado, já que ninguém esperava que o Daven vencesse a lâmina da tempestade. Mas eu fiz isso. Eu mudei de vaia para a torcida. Não quer dizer que não posso fazer isso de novo. Então, alguém me dá um frasco e diz que é uma poção de recuperação avançada. E que vai ajudar no meu treinamento. Como eu ainda não conhecia esse homem, eu pergunto o que ele é. Então ele se apresenta. Sou o vice-comandante da unidade das Espadas Brancas, Merlin. Então perguntei se ele não estava rindo de mim, até que foi honesto e disse que sim, mas... Seus olhos parecem estar desesperadamente procurando alguma coisa. Alguém que ri de um artista marcial como ele deveria ser a piada. Então eu digo que irei lembrar do seu nome. Então, para que ele vá embora, eu digo, minhas desculpas, você deve estar em patrulha, pode ir. E ao ir, ele pensa que algo mudou em mim. E que posso ter sorte. Não entendi, foi nada sorte de quê? Bom, então continuei meu treinamento por muitas horas consecutivas até cansar. De volta ao meu quarto, voltei aos estudos. Se equilibre na superfície com a perna direita. E adicione no giro do quadril. Posso sentir a mana no meu coração. Comecei a entender como isso funciona. A armada do Daven. O caminho para derrotar Kadin. O caminho da espada é feito e empilhado com pontos e linhas para manifestar as habilidades. Agora é só atacar o ponto certo. E finalmente cortar o espantalho com um corte limpo. Eu sabia que iria funcionar. Não é à toa que sou o fodão dessa obra. Minha empunhadura tá completa.
De novo meu escravo vem reclamar porque está trabalhando. Esse bicho é um verdadeiro vagabundo. Daí esse corno tem uma ideia de gênio. Ele chega e diz: jovem mestre, o café está servido, mas tem alguma coisa errada aqui, para ser exato, está faltando alguma coisa. Se você queria roubar um pouco para você, não deveria deixar isso tão óbvio. Ele tenta dar uma de doido. Se tivesse alguma consciência, não deveria pelo menos ter limpado a boca primeiro? Posso parecer bonitinho por enquanto, mas espero que você não cruze a linha. Ele tenta me assustar e fala que você sabe que eu era um gangster de rua, né? Mesmo que eu pareça assim, já matei muitas pessoas. Eu tiro onda e digo: nossa, isso é muito assustador. Mas agora vou dar um apavoro nele. Controlar pelo medo é bem fácil. Mas você não ganha o coração assim. Por isso que eu não tô te pressionando com poder. Ele se caga todo e se pergunta se isso é telepatia e se eu posso usar mana. O ponto importante é que eu tô usando mana, não é? Pare de ser orgulhoso da minha frente e fique do meu lado. Em breve você não vai ter mais vergonha de ser propriedade do Vincem Adenka. Escolha quando chegar a hora. Se vai ser governado pelo medo, ou mostre sua lealdade. Ele ainda fala antes de sair: do que você tá falando? Mesmo que me pressione do nada, não tem como eu ter lealdade. Do lado de fora, escorado na porta, ele suspira pensando na minha frieza. No campo de treinamento, o Merlin caminha observando os espantalhos. Parece que o Lord Vincem chegou cedo hoje. Então, ele vê algo que o deixa surpreso. O quê? Um boneco? Com uma espada de verdade? Não. Da última vez que eu vi, o Lord Vincem só usava espadas de madeira. Mas para fazer isso, essa superfície. Tão preciso, um crescimento desses é possível em só alguns dias? Jovem mestre Vincem, que tipo de arte marcial você está aprendendo?